Olá, bem-vindos ao Bronze Podcast. Sou o Diogo e hoje estamos no primeiro episódio de um podcast que decidimos criar, eu e a minha esposa. E o podcast é bem simples, um casal católico em conversa sobre a fé e a atualidade. Aquilo que pretendemos é apenas isso, falar sobre a nossa fé, falar sobre aquilo que nos move. Na perspectiva católica, portanto. Exatamente. Aquilo que vamos fazer aqui no podcast é meramente um espaço para comentário de vários temas pertinentes sobre a fé, coisas que notícias que podem sair sobre a fé que será necessário esclarecer, ou pelo menos algumas não vamos comentar, mas outras iremos tentar explicar um pouco a nossa perspectiva sobre também o que acontece hoje em dia na Igreja Católica. Vamos recomendar livros, vamos falar como um casal católico que casou há 2 anos, quase 3 agora. Sim, agora podes aproveitar para te apresentar também. Sim, então eu sou o Diogo, tenho 34 anos, casámos em 2017, no dia 13 de maio, e a nossa vida, ainda por acaso estávamos a ver agora umas fotografias. Sim. Em 2 anos foi uma vida muito rica, com 2 filhotes, com novos desafios profissionais, também novos desafios familiares, mudança de casa. Pessoais também, não é? Desafios pessoais. Exato. Trabalho em vendas há bastantes anos, faço vendas de software agora, internacionalmente, e aquilo que eu mais gosto de fazer é estar com a minha família, é investir tempo em casa, com a minha mulher, com os meus filhos, apesar de ser, como depois vamos explicar, bem complicado. Às vezes sim. Para quem tem filhos, claro, porque o dia começa cedo e acaba tarde, e ainda só vamos em 2. Sim. E pronto, e agora tu? Pronto, então, esposa, dona de casa, mãe de 2 filhotes assim muito próximos, não é? Portanto, o Francisco e a Maria têm a diferença ínfima, bem, 14 meses, creio. Até ela faz hoje 8 meses. O Francisco tem quase 2 anos. E portanto está de facto a ser um desafio para quem tem 2 bebés tão pequeninos. Sem dúvida. Mas pronto, Deus também nos dá as forças e a graça para que possamos educá-los da melhor forma, na medida que nós conseguimos, não é? Pronto, algumas dificuldades também nossas, como pais recentes e logo com 2 bebés. Mas pronto, além disso, dona de casa também é uma novidade para mim, não é? Portanto, nós quando nos conhecemos, eu primeiro nunca pensei em vir casar, nunca pensei sequer em dedicar-me 100% à família, 100% ao lar, pelo que de facto tem sido um desafio também para mim, e pronto, mas tem sido muito bom. Também estudei antes de casar e mesmo durante o casamento, não é? Quando estávamos a planear o casamento e tudo mais, estava a estudar comunicação, marketing, mais concretamente publicidade e relações públicas em Lisboa. Entretanto, abrandei um pouco os estudos, mas pelo que vou voltar agora em breve para finalizar este capítulo também mais pessoal, não é? E para o bem da família no futuro, se Deus quiser. E pronto, não há muito a dizer. Tenho que dizer uma diferença de 10 anos, eu e Diogo, que de facto nota-se em algumas coisas, mas... Estás-me a chamar velho? Não, pelo contrário. Eu é que ainda tenho muita coisa para aprender. Mas em 2 anos já aprendemos muito um com o outro, eu especialmente. Sem dúvida. E tem sido bom, tem sido um desafio bastante bom. E pronto, é assim. E de facto, um desafio a 2 agora no podcast também acho que é interessante. Sim, sem dúvida. Espero que possamos ajudar alguém que muitas vezes, hoje em dia, não sabe muito bem qual a postura que devemos ter em relação à igreja, em relação à fé. Claro que nós o nosso objetivo não é sermos nenhuma espécie de guia ou de dar indicações que as pessoas possam seguir. Aquilo que nós vamos fazer é contar na primeira pessoa aquilo que nós fazemos, o que nós somos,
E não, Testemunho, não é? exatamente. E ao fim e ao cabo esperamos que ninguém se ofenda com as nossas exposições, porque são as nossas e são aquilo que nós acreditamos ser o melhor para a nossa família e para nós. Hoje, no primeiro tema, ou no primeiro episódio, decidimos falar sobre uma coisa que, se formos a pensar bem, é das principais e das maiores injustiças que há hoje no mundo, e daí nós termos achado que fosse sem dúvida algo importante de falar já. Optámos então, neste primeiro podcast, por falar sobre um tema que é o aborto. É um tema controverso, é um tema que se calhar afasta imensas pessoas do podcast para já. Para nós isso é um pouco indiferente. Queríamos mesmo falar sobre este tema porque consideramos que é um tema controverso e que, por ser tão politizado, deixou de ser racionalizado. Tornou-se uma das maiores injustiças dos tempos atuais, sem qualquer dúvida. E só para terem uma ideia, desde que o ano começou, já foram praticados no mundo inteiro cerca de 1,2 milhões de abortos. Estamos a falar de cerca de 125 mil abortos por dia. E isto é uma estimativa dos Estados Unidos apenas, onde por ano existem 40 a 50 milhões de abortos. Claro que cada país tem as suas próprias estatísticas. Nós vamos apresentar, para começar a falar sobre o tema, as estatísticas portuguesas. Então, se calhar, antes de entrarmos nas estatísticas, seria importante mencionar a parte de que uma coisa que seja legal perante a lei do homem não pode ser uma coisa moral também, obrigatoriamente, não é? Vamos também explicar a parte da moral e da legalidade, que muitas vezes é confundida, não é? Sim, sem dúvida. Ainda que parece hoje em dia o argumento principal das pessoas mas é legal, pode-se fazer, Pois porque é não? isso. E sem dúvida, lá porque uma lei existe, não significa que seja moralmente boa ou lícita, sequer. E o que acontece em Portugal é isso, ou seja, o aborto é uma realidade, tal como a morte de outras minorias é uma realidade. Certo. Isto é um tema que acabaremos por falar, a tentativa de tornar o aborto numa forma de eugenia social. Mas pronto, vamos então aqui pegar em Portugal. Então. Em Portugal, o aborto voluntário, ou seja, como se chama, a interrupção voluntária da gravidez, que é um termo muito bem politicamente construído, foi legalizado por referendo em 2007. E isto contempla que é permitido abortar até à 10ª semana de gravidez, independentemente dos motivos, ou seja, não há qualquer razão que impeça a escolha da mulher, e isto é importante, em escolher abortar o seu filho, ou seja, o homem em nada é incluído neste processo de decisão. Sim, o pai da criança não tem uma palavra a dar. O que é completamente surreal, nós que somos pais sabemos isso. Até às 16 semanas é permitido abortar também em caso de violação ou crime sexual, não sendo necessário que haja queixa policial, o que é bastante útil, porque, como se sabe, se não há uma queixa policial, então, obviamente, o limite para abortar sem qualquer motivo serão as 16 semanas, porque não é necessário uma queixa formal à polícia, não é necessária uma investigação, o argumento cai em saco roto. Certo. E até às 24 semanas em caso de malformação do feto. Ou seja, estas são as 3 condições, e posso-vos adiantar que em todas elas, para a moralidade católica, todas elas são inadmissíveis. Não há uma desculpa para matar uma vida, por mais argumentos que se possa ter na moral católica. Sim. Mas temos também a falar, pronto, não só pela moral católica, mas também numa perspectiva tentar perceber o que é que as pessoas pagãs pensam, não é? O que é que elas não estão a pensar no momento em que estão a pensar em matar o próprio filho, o que é que elas estão a pensar no momento em que sabem que, neste caso, as mulheres, não é? Que têm uma outra pessoa dentro delas e depois, afinal, já vão
torcer um bocado a história que pode não ser uma pessoa, se calhar não é bem assim, é só um monte de células. E a mãe, não é, num momento tão frágil, que não estava à espera muitas vezes, não é? Fragilizada, e acaba por ser influenciada a cometer um ato destes que não há palavras, é que depois no fim tem muitas consequências, mas vamos depois mais para a frente então abordar cada uma delas. E o mais incrível é mesmo isso, as pessoas iludem-se, em vez de terem um discurso ou defenderem racionalmente o aborto, se é que há uma defesa racional, mas que poderiam defendê-lo racionalmente, invocando algum estudo científico que confirmasse que não existe uma vida humana nas 10 semanas, 16 semanas. A verdade é que o argumento muitas vezes é sentimentalismo, não tenho condições para ter um filho. Sim, infelizmente é um bocado um argumento que eu acredito, há duas coisas que eu acredito que sejam. Uma delas é profunda ignorância, porque uma mãe quando vai a uma clínica de aborto sabe perfeitamente o que é que está a fazer, não é? Vai a uma clínica de aborto, sabe perfeitamente que está à procura da morte de um filho, ponto. Que quer acabar com a morte daquela criança, com a vida daquela criança, ponto. Por mais que no fundo eu possa gostar de pensar nisso, não é? Mas sabe perfeitamente o que é que está à procura. Depois outra coisa é, não, isto é um monte de células, ou eu não quero saber, não quero aprofundar, eu não quero estudar o caso, eu vou ali e acabo e pronto, não quero saber se é ou não de facto uma pessoa. A verdade é que também o Estado, ou pelo menos a maioria das pessoas, também não quer aprofundar o tema com a mãe e por norma Exatamente. Acaba-se por fazer um silêncio em torno do acto. Exatamente. Que é estranhíssimo, porque eu estive várias vezes em Lisboa, há várias clínicas que fazem esse tipo de serviço ou de crime, e aliás, em Lisboa há uma clínica privada que faz isso, e depois há um hospital que infelizmente as pessoas têm como um hospital ou como uma maternidade que faz milagres e que é muito útil, mas na verdade é o maior centro de abortos em Portugal, que é a maternidade Alfredo da Costa, onde são realizados a maioria dos abortos em Portugal, e pelo menos na região de Lisboa, que é a zona onde mais abortos existem. São lá feitos quase todos, e aqueles que não são vão para o privado. E no privado, a clínica dos Arcos, que é uma clínica espanhola que atua em Portugal, várias vezes estive à porta a falar com as mães, ou seja, tentar explicar, olha, aquilo que a senhora vai fazer é algo grave, pensou bem, ponderou bem, e muitas vezes elas de facto não queriam falar, o que eu compreendo. Claro. Sim. vão fazer uma coisa que elas próprias sabem que não é. Sim, naturalmente elas sentem. Sim, parece sentir algo. As mães sentiam, mas o mais engraçado é que havia umas que diziam que e riam-se como se fosse a coisa mais banal do mundo, mas via-se e notava-se na cara de todas elas, por mais que fizessem isso, que não estavam bem, ou seja, que as pessoas estavam transtornadas. Não estavam de ânimo leve, não é? Não estavam de ânimo leve. Sem dúvida. No entanto, toda a conversa do aborto que se tenha com amigos ou no panorama político português parece que é no tom mais leviano do mundo. Pois. Que é um direito da mulher, que a mulher não tem condições, trazer um filho ao mundo para sofrer, que este então é o argumento mais estranho que existe, mas nós vamos falar tudo. Sim, atenção, nós não queremos de todo julgar quem o faz, quem já o fez, quem de facto é a favor, quem não é. Não é isso que nós pretendemos aqui, queremos apenas mostrar factos. Certo. E para as pessoas perceberem o que é que estão a fazer ou o que é que estão a apoiar. Muitas vezes não fazem, nunca fizeram, graças a Deus, mas não têm uma opinião formada ou estão a apoiar sem sequer ter aprofundado um bocado o tema. E é isso que nós estamos de facto à procura, nada, sem dúvida, de julgamentos dessas pessoas, que eu acredito que não façam de ânimo leve e como eu disse, ou é por ignorância ou de facto porque sabem o que estão a fazer. Pronto. Então, em Portugal os métodos de aborto provocado são 6 e são os seguintes. O primeiro é por aspiração, o que significa que o colo uterino deve ser dilatado de modo forçado,
Há uma sonda que é colocada dentro do útero e aplica uma força de aspiração de 25 a 30 vezes superior ao aspirador comum. E aí reduz a pedaço o embrião ou feto, arrancando a placenta fortemente presa à parede uterina. Sim, este é o mais utilizado para pronto, a maior parte dos abortos que se realiza. O segundo método, a curetagem, substitui o aspirador por uma forte pinça e colheres de cabos longos e bordos cortantes que extraem aos pedaços o feto e a placenta. A perda de sangue pode ser abundante e, em princípio, a curetagem e a aspiração são realizadas no máximo até às 12 semanas, 2 meses e meio de gestação. Portanto, estamos a falar aqui já destes 2 primeiros métodos de coisas que, por mais qualquer esforço que façamos, racional, são coisas que saúde não podem trazer a uma mulher. São intervenções cirúrgicas, se é que podemos chamar cirúrgicas. São muito agressivas, sim. O terceiro método é prostaglandina. É um fármaco por via oral ou intravaginal e provoca o aborto ou trabalho de parto independentemente do tempo de gestação. Ou seja, o bebê pode nascer vivo e depois morre num saco de lixo. Há uma solução salina também, como quarta hipótese, utilizada a partir da 16ª semana de gestação pela injeção de solução salina concentrada para dentro do saco amniótico através de uma longa agulha. O feto aspira e engole este líquido que o envenena e pronto, muitas vezes nasce também com queimaduras pelo sal concentrado, que chega a descascar a pele do bebê. E há casos, engraçado, que há casos no mundo de bebés que nascem independentemente disto e sobrevivem. E claramente desafiando todas as hipóteses. Não em Portugal, estamos a falar de até às 16 semanas, no máximo, o aborto legal, mas estamos a falar em países onde o aborto é autorizado até mais tarde. Como quinto método, temos a histerotomia, ou seja, uma cirurgia semelhante à cesariana. Se o bebê nasce vivo, é abandonado a morrer, mas isso é em qualquer dos casos, e o método usado o método é utilizado apenas em idade gestacional avançada. Por último, temos o nascimento parcial, e este aqui é o sexto método, não é utilizado cá. É uma técnica usada após o 5º mês de gestação e realiza-se o parto normal, tracionando o bebê pelos membros inferiores. Ao surgir o pescoço, o médico, para evitar qualquer procedimentos e qualquer problema legal, faz uma separação dos membros do bebê, ainda dentro do útero, Sim. Para não se tornar uma pessoa e um ser humano de plenos direitos civis, segundo esta lógica, e pronto, e o bebê. E basicamente temos o aborto até aos 9 meses de gestação. Sim, isto eu não tenho certeza dos países que estão, quantos países é que têm esta lei, mas independentemente de quantos, enfim. Sim, isto é bárbaro. Aliás, todos eles são bárbaros, mas este Sim. aqui, este último, Sim. e é uma coisa bem utilizada. Eu sei que nos Estados Unidos é uma prática comum, especialmente daquela ONG, ou não sei como é que eles querem, daquela associação que é Planned Parenthood, que é uma empresa completamente desvirtuada de qualquer sentido comum, onde dizem que é sobre a parentalidade, mas não é. A empresa subsiste única e simplesmente para fazer abortos. Por último, para acabar o tema de Portugal e para dar um bocado o panorama, só dizer que em 2017, diante da pressão exercida pelo governo para que fosse retirado do Código de Deontologia Médico a afirmação de que o aborto constitui, passa a citar, constitui uma falta deontológica grave, o então presidente da Ordem dos Médicos, que representa cerca de 35 mil médicos em Portugal, defendeu o direito dos médicos à objeção de consciência. Afirmou que os médicos têm o direito de manter a sua própria opinião, o que é verdade até hoje, pelo que até hoje os médicos não são obrigados a efetuar estes procedimentos. No entanto, há indicação que novos médicos, por norma, não são obrigados, mas há toda uma pressão em torno deles para a progressão de carreira, para que possam fazer estes procedimentos.
Mas basicamente isto para dizer que, retirando do Código de Deontologia Médico este termo, que o aborto constitui uma falta deontológica grave, o que acontece é que cada médico decide na sua própria consciência quando começa a vida humana. E isto é importante porque, como mais tarde vamos ver, não estamos a falar de ciência, não estamos a falar de uma indicação científica comprovada e reconhecida mundialmente de quando começa a vida humana, porque não existe. Se existisse, muito bem, poderíamos falar sobre esse tema, mas a verdade é que não existindo, fica na consciência de cada pessoa, tanto da mãe como dos médicos, quando começa a vida humana. Pronto, e isto, portanto, aqui em Portugal, não é? E agora, passando mesmo à palavra aborto, o que é que ela significa, como é que está definido o que é um aborto. Bom, cá em Portugal, além da palavra aborto, também se utiliza a interrupção voluntária da gravidez, não é? Uhum. Que aparentemente é um termo bem recente, não é? Que não tem muito que enganar, portanto foi feito precisamente para camuflar a palavra aborto, que tem uma conotação péssima, muito negativa, não é? E interrupção voluntária da gravidez acaba por ser uma coisa mais leve, não é? Não é tão escura, tão má, não é? Portanto, não tem uma conotação tão má, não é? E então esta interrupção voluntária da gravidez passou a ser uma coisa mais positiva, de modo a que o aborto, neste caso, que seria, portanto, matar uma criança, acaba por ser uma coisa mais banal, como ir ao médico, tomar uma vacina e pronto, está tudo bem. É um ato de interromper uma coisa. Exatamente. Na verdade não se interrompe. Pronto, por isso é que deixou de ser aborto. Pronto, então passa a ser interrupção voluntária da gravidez. Portanto, interromper uma coisa, presume-se, como tu estavas a dizer, que se volte depois a tê-la novamente. É como nós paramos um filme a meio e voltamos a pôr play e voltamos a ver o filme no momento em que estava. Mas não é verdade, porque cada gravidez é uma gravidez. Cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso simplesmente matar o meu filho, depois voltar a engravidar e dizer que o filho é o mesmo, porque não é. É outra pessoa que está ali. Portanto, isto da interrupção voluntária da gravidez é para camuflar, pronto, conforme já tínhamos chegado à conclusão. Mas a questão é, como é que... Eu não sou mulher e um dos argumentos é que os homens, não sendo mulheres, não podem falar sobre isto. Tu, como mulher, faz sentido esta conversa de interromper uma gravidez? Será que as mulheres, tiveste grávida, será que as mulheres sentem que podem interromper uma coisa dessa magnitude? Quer dizer, uma gravidez não é propriamente uma coisa que acontece. Não faz sentido. De todo. Quer dizer, não faz. Pronto. Não te posso aprofundar mais. Quer dizer, não faz sentido. Aquele filho é meu. Se não for eu a cuidar dele, quem é que vai cuidar? Quer dizer, não. A pessoa foi entregue a mim. Não Sim. É? E naturalmente eu não a posso simplesmente rejeitar. Não é? Quando há uma criança na rua perdida, este exemplo talvez não seja tanto igual a uma gravidez, como é óbvio, mas é um exemplo muito idêntico. Estamos na rua, vemos uma criança perdida que não sabe dos pais. Portanto, nós vemos a criança perdida, o que vamos fazer? Vamos ter com ela, ou ela quando vem ter com nós, dizer que não sabe dos pais, precisa de ajuda para os encontrar. Nós não vamos simplesmente virar-lhe costas, porque agora não dá jeito, porque temos o autocarro para apanhar, porque temos que ir ao supermercado, porque temos que ir trabalhar. Eu percebo isso tudo, são coisas da nossa vida e temos as nossas prioridades. Mas a prioridade naquele momento é aquela criança, porque é uma pessoa que está ali. Portanto, temos de ter um ato de humanidade com aquela pessoa, não é? E ajudá-la a encontrar então os pais. Portanto, não posso simplesmente agora o bebê que vem parar à minha barriga, simplesmente ignorá-lo e olha, agora não dá jeito, não vieste no tempo em que eu quis. Então vamos lá aqui desmistificar os argumentos que são utilizados para justificar o aborto. Quais é que são os argumentos mais batidos que levam as mulheres a justificar, ou as mulheres e homens? Também há muitos casos, infelizmente, de mulheres que abortam porque os homens fazem pressão, porque têm outra mulher, ou porque simplesmente são umas bestas.
Quais é que são então os casos, os argumentos utilizados para abortar? Então, segundo o que tive a ler, não é? Alguns argumentos, portanto, um deles é que a mulher é que tem o direito de tomar a decisão no que toca portanto, ao assunto da maternidade. Tudo bem, eu compreendo que é o nosso corpo, não é? Nós mulheres temos, portanto, um poder sobre o nosso corpo, não é? Na medida das nossas limitações. No entanto, não nos podemos esquecer que o que está dentro de nós não é só uma coisa, é uma pessoa que também tem direitos. E qualquer mulher, qualquer homem, independentemente do sexo, da cultura, da etnia ou que seja, da classe social, qualquer mulher ou homem tem, acima de tudo, o direito à vida. Ponto. É o primeiro direito. Nós todos. Portanto, se o que está de facto dentro de nós é uma pessoa, e nós já vamos mais para a frente falar um pouco mais cientificamente se que é ou não uma pessoa, porque ainda há quem duvide, não é? Temos que te explicar também isso. Ainda há quem duvide se é ou não uma pessoa, mas... Bom, a verdade é que não vamos conseguir mostrar nenhum estudo científico que diga exatamente está aqui uma pessoa, a não ser, quer dizer, a própria razão responde a própria razão, sim, mas já lá chegamos. Portanto, não podemos dizer que o nosso direito aos nossos caprichos está primeiro que o direito da vida de alguém. Ponto. Certo. Portanto, este argumento é... Pronto. Mau. É mau. Pronto. Depois, o que eu estava a dizer agora, portanto, que definir um feto, não é? Portanto, um embrião, um ovo, que seja com uma pessoa com direitos iguais ou superiores aos de uma mulher, portanto, é completamente um absurdo. É também um dos argumentos ainda hoje citados. Quer dizer, voltamos a referir, se está ali uma pessoa, independentemente da sua idade, independentemente da sua cultura, da classe social, não tem mais nem menos direitos, não é mais ou menos que eu. Mas isso é uma coisa que eu não percebo. Invocamos aqui os direitos da mulher e os direitos, e hoje em dia está muito na moda, é os da mulher, é os do homem, é os do pessoa de cor, é os do amarelo, é os das pessoas de um certo país, é de uma pessoa de uma certa nacionalidade. Mas ao fim e ao cabo, os direitos humanos não são iguais, ou seja, mesmo que invoquemos direitos humanos, a dignidade da pessoa humana não é toda igual. É. Pronto, eu acho tão estranho como é que se continua a falar que o direito da mulher sobre determinados temas é mais importante que o direito do homem, e sobre o homem sobre determinados temas, nomeadamente futebol, que eu acho que é o único que o homem tem sempre prevalência de direito, é superior à da mulher, só porque, quer dizer, isto não faz qualquer sentido. A vida humana e a dignidade humana tem que ser uma coisa que é definida, ou pelo menos, mesmo que não seja definida pelos países, em termos Humanos? de dignidade, sim, em termos de lógica racional. Se uma pessoa que nasce em Portugal ou em Espanha, seja mulher, seja homem, seja qual for a sua origem ou da sua família, aquela pessoa tem uma dignidade ao qual ela se pode remover, não temos dúvidas sobre isso. Toda a dignidade humana é igual. Não se pode dizer que a mulher, ou que é o homem, ou porque é um monte de células, ou porque é pequenino, ou porque é grande, porque é gordo ou magro. Certo, mas aqui estamos a falar antes de nascer, antes de sair do ventre da mãe. É isso que está posto em causa neste argumento. É esta pessoa, esta coisa que aqui está, é absurdo ter mais direitos do que a mãe que a carrega, portanto. E não é. Pronto. Então, sabemos que de facto o que está no nosso ventre é aparentemente um ser vivo, uma coisa que está viva, não é? Tem um DNA composto por células e até se mexe, e quando se vai à primeira consulta do médico, por norma mais ou menos por volta das 8 semanas, que é o mais comum, já se vê até o coração a bater. Portanto, se vê o coração a bater, logo à partida presume-se que é um ser vivo, não é? Isto não há dúvidas. E depois há outra coisa, que é se é um ser vivo, tem que ter uma espécie. Que tal e qual? Então não pode ser um ser vivo, ponto. Há de ser uma espécie, não é? Por exemplo, isto pode ser absurdo, mas temos que chegar a estes absurdos às vezes para as pessoas compreenderem, que é uma vaca vai parir um vitelo. Pronto. Em princípio. Não vai parir uma girafa ou não vai parir uma flor. Pronto.
uma cadela, um cão, um gato, uma gatinha, um leão, uma leoa, um leão, e assim sucessivamente. Pronto, os bichos não há luz, outros bichos iguais, da mesma espécie que eles. E nós, seres humanos, damos à luz O quê? outros seres humanos. Pois. E não é preciso ser doutor para se perceber isto. Não? Não é preciso. Mas a questão é, hoje em dia, as pessoas, acho que toda a gente consegue racionalizar isso, mas não pensam profundamente sobre isso, mas conseguem racionalizar minimamente. Mas Sim, eu depois acho que vão não dizer pensam, assim, sim. Eu vão acho que é dizer mais assim, isso. eu já vi esse argumento, não sente dor. E a questão é, a dor não é um indicador de dignidade humana. Uma pessoa que está em coma, ou uma pessoa que por alguma deficiência Sim, não deixa de ser genética pessoa. que não Claro. sinta dor, não deixa de ser pessoa porque não sente dor. Ou porque não tem consciência. Invoca-se muito hoje a consciência. E isso, sabemos hoje que há estados diminuídos de consciência. Uma pessoa com um atraso mental ou com um problema genético não tem a mesma consciência que uma pessoa completamente saudável. Uma pessoa educada e bem formada e letrada não tem a mesma consciência que uma pessoa que não tenha educação, que não tenha um diferenciador que a faça ter uma consciência sobre o mundo. E eu acho que é aí, neste argumento, que nós começamos a perceber que o fim do aborto se calhar não é ajudar a mulher. Ou nem ajudar a criança. Porque às vezes é ajudar a criança porque não tem depois condições de sobreviver cá fora, ou porque não tem os pais que vão amar, ou porque abandonam. Bom, isso é outra coisa que também A vamos questão falar. da deficiência, então, é surreal. Vamos falar sobre isso. Ok. Bom, então outro argumento é a maternidade não é desejada, é fonte de problemas futuros para a mulher, para o casal, para as famílias e sobretudo para as crianças delas nascidas. Aqui podíamos dar o exemplo do Cristiano Ronaldo, que é toda a gente conhece o Cristiano Ronaldo, não é? Que é um excelente jogador de futebol, é o melhor do mundo, aparentemente, e a mãe ao início ponderou sequer se ele iria nascer ou não. E ela não queria ter o quarto filho, precisamente porque era complicado, não tinha as tais condições. Ela não vem de uma família propriamente rica, não é? Não tem, se calhar, aquelas condições que hoje em dia nós definimos como as condições ideais para ter um filho, e ela não o queria ter precisamente por isso. Porque caprichos nossos, certo. não é? Mas a questão é, isso é o quê, ao fim e ao cabo? É egoísmo? Às vezes é receio, não é? Portanto, as mães são muito influenciadas, são muito influenciadas. Mas não há um egoísmo de eu não sei, se calhar estou a ser demasiado precipitado, mas eu parece-me que as pessoas que têm 2, 3 filhos e que não querem ter um quarto ou um quinto ou um sexto, seja qual for o número, prende-se mais porque se calhar há coisas que querem ter e que preferem em relação a ter um filho, porque nós sabemos por experiência comprovada que há 100 anos toda a gente tinha 10, 12, 13 filhos. E as condições eram bem diferentes, não é? Muito. Não tinha nada a ver com o que temos agora. Falando materialmente, sem dúvida. Mas isso é um pouco o argumento demográfico que é muito utilizado. E olha, lê aqui, se faz favor. Está agora? Argumento demográfico é um argumento bastante novo, e por novo entendemos que tenha 50, 60 anos, e que apoia o aborto, e acho que é aquele que é socialmente mais usado. Os casos em que se recomenda o aborto como meio para resolver o problema demográfico ainda são poucos. Ou seja, fazendo aqui uma pausa na leitura, não há muitos países, a não ser China e outros, uma política expressa que recomende o aborto. No entanto, nós sabemos que nos centros de saúde em Portugal não é bem assim. Não é uma política expressa do governo, mas sabemos que há muitas famílias de meios menos diferenciados que são recomendadas a não terem filhos, a abortarem, a laquear trompas, Persuadidas, etc. portanto. Exatamente. Sim. Voltando a citar o livro, e o livro é O Aborto, de Cormac Burke, uma edição da Folhetos Cas, e volto a ler. Por enquanto, a coisa vai antes ao contrário, isto é, a propaganda constante em volta da questão demográfica atua como fator que favorece o aborto. Ao mesmo tempo que vai mentalizando a opinião pública para pensar que já não se deveria ter mais do que 1 ou 2 filhos,
que se não deve ter mais do que um ou dois, que isso é um dever urgente e imperativo, que defender o contrário é tido inicialmente como uma falta de responsabilidade e depois como um crime social de primeira grandeza. Então vai sendo cada vez mais fácil persuadir o povo de que um aborto, neste caso, não é nada um crime, que é talvez o meio mais indicado para cumprir com um estrito dever. Pronto, então era isso que eu estava a dizer há pouco. Portanto, muitas vezes não é porque as pessoas o queiram fazer, no sentido de ânimo leve, mas simplesmente às vezes são persuadidas, estão num momento frágil, não é? Estão fragilizadas, neste caso as mães, e as coisas são apresentadas de uma forma tão leve, de ânimo tão leve, pelos profissionais de saúde e muitas vezes até pelos parentes, pelos amigos. Não vais mais longe, nós estamos casados há 2 anos, vamos fazer 3 agora em maio. Temos 2 filhos. E a reação da nossa família qual é? Sim. Bom, também ninguém nos diz para abortar, não é? Não é isso. Mas as pessoas acham muito estranho e mesmo no meu trabalho, na tua faculdade... É questão demográfica, não é? Quando eu digo que quero ter mais filhos, opa! Fica tudo incomodado. Quando quem devia estar incomodado seria eu, no máximo. É engraçado como este é um argumento que... Sim, mas as pessoas são muito facilmente persuadidas, não é? Sem se aperceberem. Exato. É incrível. E depois quando nós começamos a falar e a perceber que as coisas não são bem assim, não é? Nós queremos criar uma família, não queremos viver para nós mesmos, e quem quiser que o faça, como é óbvio, mas não é necessário haver aquele tipo de conversa de vamos fechar a porta. A ti dizem-te isso todas as semanas. Vamos fechar a loja. Agora tinha um menino e uma menina. Pronto, já pode fechar a loja. Pronto, está bem. Isto é uma coisa que as pessoas nos dizem vezes sem conta na rua. Sim. E não, os nossos filhos não podem ser vistos como um fardo para nós, como um peso pesado que nós temos que carregar às costas. Nós temos que carregar a nossa cruz, efetivamente. E a nossa cruz não é o filho, não é 2 filhos, não é 5 filhos, é um matrimónio, ponto, não é? Portanto, a sua totalidade, não é só um filho ou 2 filhos, não é? Não podemos vê-los assim. Isso toca noutro tema que me deu uma ideia muito boa de falarmos noutro podcast mais para a frente. Nós temos 6 ideias porque toca num ponto de que para o matrimónio é preciso que hajam homens à antiga, rijos, e mulheres à antiga, rijas. Ou seja, o matrimónio não é uma vocação, primeiro não é uma vocação para todos, porque não é. Sim, cada um também é a ter a sua vocação, certo, sem dúvida, sim. Mas a vocação vê-se muito por isto: capacidade de sofrimento, capacidade de resistência. Sim, cada uma depois tem capacidade de trabalhar, de providenciar. Uma pessoa que pode ter a maior intenção do mundo, se não consegue providenciar, das duas uma, ou arranja forma de o fazer, e por norma casar é um bom remédio, ou tem um problema, porque ter uma família, antes de mais... Sim. Uma professora minha dizia que o mundo está cheio de intenções. Exatamente. Cheio. Mas sim, depois falta a parte do concretizar. E é isso, a nossa vocação, de facto, tem uma cruz. Mas qualquer vocação tem a sua cruz. Todas as pessoas têm a sua cruz. E nós temos que agarrar. E não é estarmos a baixar os braços e dizer, não, um filho já é muito, 2 filhos então já é demais. E dizer que e eles crescerem à nossa frente e serem mostrados ao mundo como se fossem um fardo, não é? Como se tivéssemos fardo deles, e não pode ser. Que outros argumentos é que há? Então, outro argumento é que a decisão que afeta não só a vida da mulher, mas a vida do casal envolvido, e caso exista também o contexto familiar. Bom, eu acho que é um argumento com muito pormenor. Ou seja, o contexto familiar é muito vago. Depende de qual é o contexto familiar que se fala, não é? Quer dizer, qual é o contexto que estão a falar? Não sei. Bom, eu acho que aí o contexto familiar não é bem vago. Uma família é uma coisa bem identificada. Certo, mas o que é que são, quando digo vago, a que é que se referem? Quem é que decide isto? Ou seja, as pessoas que explicam que eu não entendi. Quem é que decide se o contexto familiar é afetado ou não por uma criança? Como é que se sabe que esse contexto familiar é afetado ou não por nascer de uma criança? Certo. Quem é que está a fazer essa previsão?
Exatamente. Sem dúvida. Percebes? Voltamos ao caso do Cristiano Ronaldo. A senhora Dolores, de certeza que nunca lhe passou pela cabeça que o filho ia ser o maior jogador da bola, não é? E, no entanto, ela depois tomou a decisão de avançar com a gravidez, graças a Deus. Ou seja, acaba por ser, então, esse argumento. O que vai acontecer? De não sabemos o que vai acontecer, acaba por se também estar a fechar uma quantidade de surpresas. Sim, quer dizer, o filho nasce, não é? E nós podemos e devemos fazer de tudo para que ele seja bem sucedido e que seja criado nas melhores condições, mesmo que as nossas limitações, pronto, sejam isso mesmo, limitações, e que não haja, pronto, grandes condições no sentido de lhes dar o melhor computador XPTO ou pôr no melhor colégio de tanta cidade. Certo. Nem que nós tenhamos que nos matar a trabalhar, não é? Para que ele tenha os mínimos indispensáveis. E eu sei que nós mães e nós pais, ou mesmo só mães, porque há mães que acabam por ficar mães solteiras, não é isso? Eu acredito que seja muito complicado, mas mesmo mãe solteira, eu tenho a certeza e conheço alguns casos de que esforçam-se para que não falte nada aos filhos, ou ao filho. Pronto. Olha aquela história que eu vi esta semana do aquele orador, Les Brown. Nasceu, passado 6 semanas, ele nasceu em condições horríveis, passado 6 semanas foi adotado por uma mãe solteira que já tinha 6 filhos. E ele tinha um gêmeo, portanto a senhora educou e fez crescer 8 filhos. Mãe solteira. Pois, 8 filhos. Portanto, isto estamos a falar de uma pessoa rija. Pois, e muitas vezes ponderamos, sabemos de dar... melhor, muitas vezes ponderamos se aquele bebê deve ou não deve nascer por um bebê. Mas eu acho que isto tem muito a ver com as aparências, porque as pessoas querem ter todas um bom carro, querem ter todas uma casa XPTO, querem ter todas... não sei falar dos gadgets, que hoje em dia são caríssimos. Eu vejo tanta gente, mas tanta, com telefones que são um ordenado. Ou seja, certo. Se a pessoa ganha 14 ordenados em Portugal, um dos ordenados está num telemóvel ou está num computador. É completamente surreal. Mas a pessoa quer ter o telemóvel de custo ordenado que tenha. Agora, o que nós não queremos e pedimos é que pondere e diga não quando tem que tomar uma decisão sobre o aborto. Certo. Não é? Você pode ter 12 telemóveis, o ordenado. Sim, não é, no que está em causa não é, a pessoa pode ter um ordenado bem grande, não é essa Sim, não é isso em causa. E não se pode definir, ou não se pode tomar uma decisão da vida de alguém, de uma pessoa que está no ventre da mãe, ainda para mais inocente, que não tem forma sequer de dar uma palavra, sequer ou não quer vir para este mundo, simplesmente está ali, é uma graça a Deus. Portanto, não se pode decidir a vida dessa pessoa perante o que ela ganha ou deixa de ganhar. Ou que o pai, neste caso, ou a mãe ganha ou deixam de ganhar, ou que tem em casa ou que deixam de ter, ou se tem efetivamente uma casa XPTO ou não. Sim, só disse isso no sentido em que, e é uma realidade que se calhar as pessoas não sabem, a maior parte das pessoas que abortam em Portugal é de classe média para baixo. O que significa que não são as classes superiores, não gosto de falar em classes porque é um termo bem socialista, mas as pessoas com mais posses, por norma, criam os filhos. Para além disso, têm relações, por norma, mais estruturadas. As pessoas com menos posse e com menos educação e crescem em bairros mais difíceis e zonas do país mais difíceis, por norma, são aquelas que têm relações estruturadas, que têm rendimentos mais baixos e que recorrem a estas ofertas do Estado. Ofertas que muitas vezes são uma oferta para matar o filho. Enfim, o contexto social tem muito que se lhe diga, mas de uma forma geral, a minha opinião é que de facto não se pode definir a vida de alguém perante um contexto social de outrem. Não, claro que não. Estou a dizer é que as pessoas que crescem nesses meios são as principais afetadas porque também não têm educação depois para discernir. Claro. Porque imagina, isto é tudo uma questão, o que estamos a falar, e vamos tocar sempre nesse tema, que é da dignidade da pessoa humana. Claro. É uma pessoa ou não. E quanto menos formação uma pessoa tem, menos capacidade tem de entender isto. E por formação, já tive esta conversa com pessoas que tiraram a engenharia aeroespacial, que são pessoas que tiraram física,
pessoas bem competentes no seu ramo, mas são pessoas que a formação delas é... Formação pessoal, portanto. Exatamente, a formação delas é muito vinculada a uma área técnica e não desenvolvem uma concepção filosófica, histórica, humana sobre o mundo. E muitas vezes também não dá jeito, porque viram-se já envolvidas, né, em situações semelhantes. Mas é uma pena, porque ao fim e ao cabo está cada um por si a decidir quando é que começa a vida humana. Sim, mas o facto da pessoa ter estado numa situação dessas, se ter envolvido numa situação dessas, não quer dizer que não se venha a arrepender, não é? Nada, não quer dizer nada. E isso é outra coisa que depois daqui a pouco já vamos tocar, que é o grau depois de arrependimento. Não é o grau, mas é os danos que depois causa na mãe, não é? O arrependimento que pode causar na mãe. Mais justificações que as pessoas dão por norma. Então, outras justificações, vamos ver aqui. Podem ocorrer problemas na futura vinculação afetiva entre a mãe e a criança nascida quando a gravidez é vivida em sofrimento. O que é que isso quer dizer? Bom, não percebi. Podem ocorrer problemas na futura vinculação afetiva. Não, isso eu percebi. O que eu não percebo é que como é que uma pessoa que tem uma gravidez... Primeiro, o que é isso? Uma gravidez em sofrimento? Bom, eu acho que não há maior dor para uma mãe do que perder um filho. Certo? Não duvido, não sei. Aí eu não espero nunca saber. Eu acho que entre ter uma gravidez em que a mulher tem que ficar o tempo todo sentada na cama ou deitada na cama de repouso para aquele bebê nascer, ou perder esse bebê, acho que a mãe prefere 1000 vezes estar deitada na cama e não perder o bebê. Ou se for uma gravidez em que a mãe tem muitas pré-eclâmpsias, por exemplo, acontece, infelizmente, há muitas mães que têm pré-eclâmpsias e passam muito mal as gravidezes. Quer dizer, não vão deixar de carregar aquele filho precisamente porque elas passam mal na gravidez. Eu compreendo que seja complicado, mas há situações na nossa vida que nós não podemos evitar, não é? Que nós não temos controle sobre elas. Eu acredito que há homens e mulheres que têm relacionamentos e que não esperam depois que daquele relacionamento venha uma criança, apesar de saberem que pode vir, porque a consequência entre o homem e a mulher ter relações pode ser efetivamente uma nova vida. Portanto, eu não tenho dúvidas que eles saibam o que é que estão a fazer, mas que não estejam à espera que isso aconteça, que acham que só acontece aos outros, não é? Que tomam as devidas precauções, não é? E que acham que aquilo não vai sair dali numa vida, mas só Deus é que tem controle sobre a vida, não é? Ele dá e tira a vida. Portanto, eu acredito que haja pais e mães apanhados prevenidos. No entanto, isso é uma coisa que acontece na vida tal como as outras, tal como a morte de alguém, tal como um acidente de alguém. Vamos ser sinceros, se eu puser uma semente no chão e puser água no chão, na terra, ela nasce. À partida. Quer dizer, só Deus é que sabe. A questão é que ninguém sabe qual é a potência que está por trás do nascimento de uma semente. Ninguém sabe qual é a potência que está por trás do nascimento de uma criança. Sabemos, no entanto, o que é que leva a esse nascimento. Exato. E as pessoas hoje em dia vivem um bocado querem plantar uma semente, regar, mas não querem que nasça dali. Ora, meus caros, eu acho que é impossível fazer isso. É possível sim se fizerem uma coisa, que é tornarem a terra infértil. Sim, exatamente, tal e qual. Mas pronto. Sim, não pode ser um motivo para acabar com a vida de alguém. Ponto. Mais então. Portanto, o acesso ao aborto legal. Antes desse, o aborto clandestino. Portanto, aparentemente é um problema de saúde pública. Pode ser um problema de saúde pública e então legalizar o aborto é melhor, porque evita os abortos clandestinos. Bom, eu aqui sou da opinião de que a mulher de facto faz o que quiser. Se a mulher quiser abortar, eu sei que pode abortar, sendo o aborto legal naquele país ou sendo ilegal. Sim, eu posso matar uma pessoa mesmo sendo ilegal. Exatamente, ou seja, o porte de armas, por exemplo, pode ser ilegal, não é? O porte de armas brancas pode ser ilegal, mas se eu quiser matar alguém, não preciso, se calhar, ter uma arma branca. Exatamente. Pronto.
É engraçado como isso também é um argumento. Eu estava agora a ver as estatísticas do aborto em Portugal. E isso do aborto clandestino. Em 2007, quando o aborto foi legalizado, foi legalizado mais ou menos a meio do ano. Nesse ano abortaram 4.325 pessoas. Ou seja, uma lei que é aprovada em abril, se não me engano, foi em abril. Ou maio, ou junho. Foi a meio do ano. E abortam 4.000 pessoas, significa que há 4.000 pessoas que nesse meio ano estavam nas 10 semanas de gravidez. 10, 16. O que é bastante. No ano seguinte, abortaram em Portugal 2008. 18.000 pessoas. No ano seguinte, 19.000 pessoas. Sim, tem vindo a aumentar desde que foi legalizado. Sim, não, aumentou até um certo ano, até que houve um ano em que magicamente não há estatísticas. Significa isto que naquele ano ficou tudo sem saber quantos abortos é que houve. Talvez porque não dá jeito a que se saibam os números. Mas a verdade é que os números oficiais vêm dar a conta de que agora tem baixado. É um facto. A questão é, os cálculos do aborto clandestino são impossíveis de realizar. Porque são clandestinos, precisamente. Porque são clandestinos. Aquilo que se fazia era os casos do aborto que corriam mal e as pessoas iam parar ao hospital ou ao médico, estimava-se que a realidade seria X% pior, com base em, não em ciência, mas com base em achismos. Ora, o que a verdade é que vimos é que assim que o aborto ficou legalizado, não só ficou legalizado, como o Estado paga o procedimento. E o Estado significa eu, tu, qualquer contribuinte que trabalhe, obviamente. Ora, isto obviamente incentivou ao aborto. Portanto, a questão do aborto clandestino ser uma coisa muito má para a saúde da mulher, é preciso esclarecer já que mau para a saúde é qualquer aborto. Porque a mulher está num processo de transformação do seu corpo, que eu não sei explicar. Poderíamos ter aqui um médico a explicar esse detalhe, talvez um dia possamos convidar um médico para falar sobre esses detalhes. A verdade é que um aborto clandestino faz sempre mal à saúde da mulher. Sempre. Porque há um processo que é... O aborto, quer dizer, qualquer aborto, não é clandestino? Sim, qualquer aborto faz sempre mal à saúde da mulher, não há hipótese. Sim, é contra a natura, portanto. Sim. Então, depois temos também o argumento do acesso ao aborto legal permite reduzir progressivamente o recurso ao aborto. Portanto, isto já foi desmistificado, nem vale a pena abordar. Apesar de agora as estatísticas em Portugal, como mostram um decrescimento do aborto público legalizado, dizem então a ver, está a diminuir ao fim de mais de 10 anos. E a verdade é que a diminuição não é nem expressiva, sim, nem significativa. Estamos a baixar de 20 mil para 15 mil, ok? Mas a verdade é que nós não sabemos quanto é que houve no ano em que, se não me engano, foi 2016. E pronto, e em outros países temos indicação ao contrário. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada ano abortam mais pessoas. Sim, estamos longe de acabar. Sim, não. Da totalidade ou de reduzir de uma forma muito significativa. Não, precisamente tem que ir legal e é oferecido. Sim, não tenho dúvida. Então, depois o que diz, outro argumento também muito idêntico, que é que proibir não elimina o recurso ao aborto. Quando as mulheres sentem que ele é necessário, fazem-no, mesmo que não seja em segurança. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer, uma pessoa quando quer matar, alguém mata, pronto, um criminoso quando quer cometer um crime, vai cometer, não é? Com a questão do aborto é igual. Portanto, e o que é que querem fazer? É salvar a vida da mãe, é isso? É com o aborto legal querem salvar a vida da mãe? E o bebê, como ia morrer na mesma com o aborto clandestino, assim morre só o bebê e não morre a mãe, é isso? Uma coisa surreal. Falsa preocupação, não é? É como estar a provar. Eu comparo isso ao facto de... É um facto que nas favelas do Brasil, em qualquer cidade, morrem, vamos imaginar, 2 pessoas por dia em tiroteio. Ok. O tiroteio nessas favelas é uma realidade. Nós não vamos nas favelas aprovar o homicídio só porque é uma realidade. Não vamos tornar essa realidade uma coisa aprovada porque já que acontece, vamos torná-la legal e as pessoas, se calhar, em vez de se matarem num tiroteio e podem atingir alguém que não tem nada a ver com aquela guerra,
Vamos levá-los para uma sala onde eles podem matar um ao outro. Quer dizer, isto é a dignidade da pessoa humana não está suscetível de mudar conforme o ambiente, nem conforme o estágio. É Certo. sempre igual. Certo. Depois, o primeiro direito da criança é ser desejada. Bom, este argumento já foi também desmistificado. Portanto, o primeiro direito de qualquer pessoa, não é? Aqui já é criança, mas de qualquer pessoa, que é criança ou não, ou dependentemente da idade, não é? É de facto a vida. Portanto, é o primeiro direito de qualquer pessoa. Isto de ser desejada também já foi desmistificado. Quer dizer, mesmo que aquela mãe tenha aquele bebê no fim e porventura, se não conseguir ter qualquer laço, que eu duvido, maternal com aquela criança, pode sempre dá-la para a adoção. Quer dizer, quantos pais é que estão à espera para adotar? O procedimento de adoção cá, se não estou em erro, tem um tempo de espera mais ou menos de 3 anos. Quer dizer, e fora aqueles que muitas vezes não conseguem ou que ficam tanto tempo à espera que desistem. Acho que é preferível meter a criança. Não só as pessoas que querem adotar. Se alguém dissesse que vou abortar o meu filho, se ninguém quer ficar com ele, nós, 1000 outros casais com outros filhos, ficariam com esses filhos. Porque é surreal essa conversa do vou abortar porque, quer dizer, não se põe. Não desejo. Sim, era o que eu estava a dizer há pouco. Eu compreendo, muitas vezes, homem e mulher estejam juntos, têm as tais relações, não é? Naturalmente, com aquelas coisas que estão para a infertilidade e, por acaso, aquele 1% ou 2% da probabilidade de engravidar, a mulher engravida. Portanto, Deus decidiu de facto por ali uma vida de vendas daquela mãe, não é? E a mulher, no fim, diz não, eu não era isto que eu desejava, eu tomava isto ou tomava aquilo para garantir que não ia acontecer, portanto eu vou abortar. Não é assim que as coisas funcionam, não é simplesmente vou acabar com o problema, entre aspas, e pronto. É de facto ver que aquela criança que está ali pode também ser uma oportunidade para mudar a nossa vida. Muitas vezes para fazer-nos crescer, fazer-nos sair de um género de um conforto que estamos, não é? E pormos as mãozinhas a trabalhar, não é? O que faz muito bem às pessoas, e acordar para a vida e perceber, ok, eu tenho aqui de facto uma pessoa que me foi entregue, está colocada à minha responsabilidade. E Sim. o filho é uma responsabilidade, não tenho dúvida alguma. Isso sem não é? dúvida é uma perspectiva que, para quem é católico e quem é crente, e duvido que seja só católico, mas nós aqui falaremos sempre da perspectiva católica, para quem tem fé é uma coisa que nem se põe. Tu sabes Sim, que Deus cria sim, e o homem co-cria, é co-criador com Deus. E isto é uma coisa que por acaso muitas pessoas não sabem, porque em Portugal ainda há uma espécie de aparência de religiosidade, tecido social. Todas as pessoas, mesmo que os pais não liguem nenhuma à fé, querem batizar os filhos. Então eu posso-vos dizer, qualquer pessoa sendo batizada que faça um aborto ou que recomenda um aborto, seja o médico, seja a mulher, seja alguém que diga e que incentive a mulher, essa pessoa é automaticamente excomungada. Não precisa de haver ninguém que o diga. O que é que isto significa? Tal como quando as pessoas são batizadas, há um sacramento que é impresso na alma da pessoa. Assim que a pessoa comete o delito e o crime do aborto, ou recomende, ou o pratique, essa pessoa é automaticamente excomungada. Significa isto, que se está ela própria a retirar da possibilidade de se salvar. Exatamente. E isto é uma coisa que invalida logo. Se a pessoa a seguir for casar pela igreja, é inválido o sacramento. Se a pessoa for ter o crisma, inválido. Se a pessoa morrer, não pode ser enterrada num cemitério. Sim. Isto são coisas básicas. Sim, é uma consequência bem mais grave. Sim. Do que ter um filho, que é uma graça. Quer dizer, Claro. nem se põe. A pessoa, quando escolhe abortar, está ela própria a rejeitar tudo. A possibilidade de um Cristiano Ronaldo, a possibilidade de entrar no céu, a possibilidade... Pode não ser um Cristiano Ronaldo. Pode não ser, mas... Pode ser uma criança, imagina, com deficiências e que só sobrevive 6 meses e depois, infelizmente, tem que partir. A pessoa está a tirar a possibilidade de amar. Exatamente. Ou seja, escolhe
não amar e escolhe. É o egoísmo. Eu vou sempre dizer isto. Posso parecer um bocado rude às pessoas, mas é sempre egoísmo. Não há nada que esteja. Atenção, que o egoísmo é dos piores defeitos de carácter e que está na raiz da maior parte dos pecados. É verdade. Egoísmo, todos nós. parte de uma soberba gigante. Então, outro argumento é também a possibilidade de escolha ser boa para as famílias. As famílias poderem escolher, a mulher poder escolher o que é que quer ou não para ela, a vida, tanto que pode ter a partir do momento em que aborta ou não. Nós sabemos perfeitamente que um filho muda a vida de uma pessoa, não é? Toda a gente sabe isso, toda a gente diz, a vossa vida vai mudar. Mas quem não tem não sabe. Mas sabe no sentido em que toda a gente lhes diz, não é? Um filho muda a vida e é posto mais uma vez como um fardo, como uma coisa que pesa. E claro, nós ficamos cheios de medo. E ficamos, será que é isto que eu quero para a minha vida agora? Mas se calhar não é bem agora que eu queria. Se calhar é daqui a 5 ou 6 anos. E depois acontece nem tem nenhum, por acaso. Pensa, isso acontece-nos connosco. Nós, quando estamos num ambiente mais pagão, durante algum tempo, basta ser com a nossa família, que a maioria não tem fé. Passado umas semanas, nós estamos com medo de um terceiro, de um quarto, de um quinto filho, porque não se fala de filhos de uma forma boa. Fala-se como um encargo. E agora, isto somos nós que temos uma presença constante, frequentamos os sacramentos e estamos com muitas famílias com muitos filhos que nos dão ânimo e nos dizem ok. Sim. De momento já não é tão o medo do que a nossa família vai dizer, mas já o ânimo de eventualmente podemos ter uma família grande, não é? Para termos uma família também como os nossos amigos têm, como as pessoas com quem nós estamos frequentemente e que certo. São lindas. E claro, com dificuldades, não tenho dúvidas algumas, e com muito trabalho por trás, em especial das mães e dos pais, não é? Em especial as mães. Aí tenho que dar mesmo razão. A mulher, como mãe, está num plano que o homem nunca poderá alcançar. Nunca. E isto é uma coisa que também se perdeu. Foi uma visão da beleza da maternidade. Mulher. Sim, da maternidade. Mesmo da mulher como um todo. O feminismo, que é outro tema interessante, sim, um bocado ligado. Destruiu completamente a noção do que é uma mulher. E eu, quando vejo os valores que os sociólogos tentam impor sobre as mulheres, e muitas mulheres a seguir esses valores, são completamente antagónicos à maternidade. Pessoas que eu ouço no meu trabalho, nos meus amigos, já tenho um, já não quer mais, é uma coisa completamente fora de questão. Para quê? Para se dedicarem a uma empresa? Para se dedicarem a um hobby? Para se dedicarem ao tempo livre? Pá, acho que as pessoas perdem noção de para onde é que a vida caminha, não é? Que é para a morte. É isso. Perdem, acho que é isso. Ninguém quer olhar para a morte com olhos de ver. E nós, nós só vivemos uma vez. Portanto, nós não sabemos o que é que vem daqui para a frente. Nós estamos a basear-nos na opinião de terceiros, que os donos do mundo, não é? Começaram a meter para aí para nós, não é? Para os ouvintes e pronto, e simplesmente ficamos baseados nisso. Não, toda a gente diz que um filho chega, 2 filhos está bem, 3 já é demais. Sim, é o argumento demográfico. Exatamente, mas quem é que diz isto? Olha, qual é o último argumento? Então, que uma gravidez indesejada pode aumentar tensões, romper a estabilidade e empurrar as pessoas para baixo do limiar da pobreza. Pois. Como se a criança fosse pedir um MacBook todos os dias. E mesmo que pedisse, olha, nosso filho, bem que Está pode tramado. pedir. Sim. Não, esse da pobreza também é muito falado. E eu sempre ouvi também, durante os meus anos de adolescência, da escola, não é? Que tem que se ter muito dinheiro para ter família e para ter filhos. Os filhos dão muito trabalho, não é? Naturalmente. Até mesmo antes de casarmos. Houve quem me dissesse isso. Portanto, temos que trabalhar muito, porque depois os colégios são caros. Pois. Colégios, pronto. Tudo bem, querem pôr os filhos em colégios, ponham, não há qualquer dúvida, mas cada família tem que ter a sua gestão financeira e basear-se aquilo que pode ter, não é? Já nem falo
de viver a pobreza, porque isso já é, portanto, um termo que, para nós católicos, mas falando portanto, de uma perspectiva pagã, não é? Ter os básicos, ter o filho quer ter um smartphone, tudo bem, a pessoa tem um smartphone, mas não digam é que isso pode ser um motivo para matar alguém. Não, eu acho que está tudo nesse aspecto de ver a tal crise de masculinidade e de feminilidade que existe. Passa um pouco por aí, passa por dar tudo sem exigir nada. Ou seja, dar tudo aos miúdos sem exigir que se comportem como o que se deveriam comportar. E isto está a gerar um efeito de bola de neve nas gerações todas. A geração de hoje, que hoje tem esse raciocínio que é a nossa, e dos nossos pais, que eu acho que foi ainda pior, se calhar a nossa ainda vai sendo melhorzinha, foram gerações muito afetadas por um excesso de mimo, um excesso de bens. Eu não estou a dizer que toda a gente seja assim, mas a verdade é que foi a geração mais confortável de todas até hoje, e foi a geração que mais... Famílias estruturadas. Sim, e que mais ao mesmo tempo mais teve famílias estruturadas. Portanto, claramente, não vale a pena ocultar, houve um problema com essa geração. A fórmula que eles seguiam não funciona. Pelo menos não funciona a longo prazo. Funciona se nos quisermos divertir muito durante 10, 15 anos. Ou viajar imenso, não é? Quer dizer, estas coisas de viagens também hoje está muito... A moda das está viagens. muito na moda de... não, porque ter filhos de facto tem muitos custos e nós queremos viajar, nós queremos ter um carro, nós queremos isto, nós queremos aquilo, tudo bem, é tudo as nossas vontades. Mas eu acho bem que a pessoa viaje e faça isso tudo. O que eu quando penso nisso eu penso que se a pessoa quer fazer isso, faça, arranje forma de ter um rendimento que permita fazer isso. Sem ter que abortar bebés. Sem ter que abortar bebés. Pronto, é só isso. É só isso. Quanto é que um bebê consome por mês numa casa? Vamos ser agora aqui, pensar em números. Fraldas... Penso, quer dizer, umas fraldas de Odotes PTO. Não, quanto é que nós gastamos? Fraldas de bebê por mês. Para um, vá. Para um. Sim. 15 euros. 15. Quanto é que nós gastamos em roupa por mês? Vamos dividir como se fosse o ano todo dividido por 12. Nós compramos roupa em 50. segunda mão, portanto deve ser para aí 50 euros. Sim. 50 euros. Há sempre que é a ofereça de Natal, nos anos. Pronto. 50. Quanto é que eles consomem em alimentos? Nós temos a graça de ter os filhos saudáveis. Alimentos. Graças a Deus eles não precisam de cuidados especiais. Mas a verdade é que os nossos filhos... que nós comemos. Exatamente. A verdade é que os nossos filhos são... Sopa, carne, certo. legumes. Mas eu cresci com a ideia que ter filhos era um caos. Não é comida. Não é isso. As questões materiais que estamos a falar Pois aqui... é a escola. Eu acho que é... Escola, se pensares assim, a mãe quer ir trabalhar e quer pôr os filhos na escola, aí já estamos a falar se calhar de 300 euros por mês. Pois, a questão das creches, tal e qual, claro, dos infantários. Claro que não dá para ter filhos. Eu compreendo. Não queiram ter, não tenham. Não se ponham expostos, não é? Nem na situação de os ter. Exatamente. Pronto, mas... a nossa questão fundamental, que é de facto o aborto, é não utilizar isso como um argumento para matar crianças. Ponto. Quais são as complicações? Ou seja, uma mãe, ou neste caso uma pessoa, mãe não é, porque nenhuma mãe mata o seu filho, mas uma pessoa que quer matar o próprio filho, quais são as complicações que podem haver daí? Então, bom, matar um próprio filho, não é? Já é um motivo mais do que suficiente para não abortar, mas aprofundando um pouco mais, é que de facto a mãe que aborta acaba por ter consequências para ela mesma, tanto físicas como... Que ninguém fala, engraçado. Como psicológicas, nem ela própria fala, pelo que estive a ler, não é? A mãe fica num segredo para ela mesma, num silêncio absoluto, e com um peso muitas vezes na consciência. E eu acredito que seja a grande parte das mulheres que abortam. Há muitos relatos no YouTube de mães que abortaram e explicaram como é que foi o processo e que choram e que têm sentimento de culpa, não é? Porque sabem, como eu disse desde o início, a mãe que se dirige a uma clínica para abortar um filho sabe perfeitamente o que é que está à procura. Está à procura da morte daquele filho. E isto, humanamente, por mais que nós quiséssemos não sentir culpa,
humanamente é impossível para uma mãe. Eu conheço pessoas, e tu também, que apoiaram muitas mães que abortaram. E essa pessoa conta que o sofrimento que está por trás de uma mãe que aborta não é assim, claro que há pessoas psicopatas, há pessoas que abortam, não têm noção do que fizeram e amanhã o dia continua, mas continua agora. Sim, e não é a maioria. E não é a maioria. Isso é a minoria, de Sim. certeza. A maioria passa por um período de luto que depois ninguém lhes diz que é luto. A mãe sente que é luto, mas ninguém lhes diz que é luto, que traz consequências pessoais, intelectuais, psicológicas, claro, profissionais, porque a pessoa perde ou acaba por perder uma parte de si. Pois, literalmente, não é? O bebê acaba por ser uma parte também, não é? E por isso é que existe uma ligação tão próxima de mãe e filhos e automática. Assim que a criança está no ventre da mãe e sabemos que a criança está precisamente no nosso corpo, nós temos uma ligação automática e que vai crescendo. É engraçado porque vai crescendo, não consegues perceber se calhar porque és homem, não é? Mas eu já tendo estado grávida de 2 filhos, portanto posso dizer com toda a certeza que o amor vai crescendo gradualmente, desde o mais pequenininho momento em que sabemos que ali está, até que ele nasce e até mesmo depois de nascer. Ou seja, por exemplo, o Francisco, que é o nosso mais velho, quase 2 anos, é engraçado que ele tem uma personalidade, não é? Naturalmente, Bem vincada. E bem vincada, e nós chateamos muitas vezes, mas ao mesmo tempo temos uma relação de mãe e filho cada vez mais próxima e fortalecida. Não é? Também ajuda, sem dúvida alguma, uma mãe presente, não tenho dúvidas disso. Mas acho que é algo natural. Não dá para explicar, os homens nunca vão conseguir perceber nesse sentido, Sim. mas Certo. portanto, e eu acredito que uma mãe que toma a decisão de matar o próprio filho seja algo muito marcante para ela mesma. E nós não podemos julgar a mãe que aborta, como é óbvio. Apenas Deus pode julgar as pessoas. Mas podemos analisar perante um cenário de tensão, perante os fatores que influenciam naturalmente. Portanto, a questão da formação pessoal, como disseste há bocado, não é? Portanto, a pessoa pode ser a maior doutorada do mundo, mas a formação pessoal dela for baixa, se for pequena, não é? Se não tiver muita formação nesse sentido, não vai compreender, muitas vezes não vai perceber de facto o que é que está a passar, o que é que está a fazer. A influência do ambiente que a rodeia, não é? Portanto, os colegas do trabalho ou as colegas do trabalho, as mulheres têm muito mais influência nisto, entre elas. As colegas do trabalho, a família, as avós, as tias, nada ajuda. Porque há uma cultura, é isso que é preciso, é importante salientar. Sim, porque essas pessoas muitas vezes foram persuadidas, não é? E não pensaram muitas vezes sobre elas mesmas. Não fizeram uma análise, nem foram estudar o assunto. Sobre isso da cultura, eu se calhar também depois queria falar um pouco sobre isso. Mas agora acaba. Pronto, e os parentes, os amigos, conforme disse. Depois também temos a solidão, não é? O medo, o nervosismo. Portanto, que uma mãe assim sabe que está grávida, que naturalmente vai sentir, não é? Eu mesmo sabendo, tenho um marido em casa que é presente, que me apoia, que tem 2 filhos saudáveis. Mesmo que tivesse agora uma terceira gravidez, nós vamos sempre ficar nervosas, porque não sabemos o que é que está a acontecer, se o bebê está bem, se aquele filho vai vincar ou não, se vai tudo correr bem no parto. Nós temos sempre um nervosismo, porque é uma coisa que nos transforma fisicamente, psicologicamente e muda a nossa vida. Mas não podemos ver isso como um fardo, conforme eu referi, não é? Temos que encarar as coisas como elas são e não fugir delas, não é? Muito menos a vida do nosso filho. E não podemos deixar-nos levar por isto. Portanto, uma coisa é certa, a mãe que procura, e como eu referi há pouco, o aborto sabe perfeitamente o que está a fazer e deseja, sem dúvida, um dano muito grave na sua consciência e pode-se vir a arrepender de forma a que depois não consiga perdoar a si mesma, não é? Por isso é que é muito importante termos Deus na nossa vida. Sem dúvida. Se nós não nos arrependermos, não é? Portanto, perante Deus,
como é que nos vamos sentir? Eu não sei como é que é, não consigo perceber. Não consigo ter noção de como é que será. Mas deve ser um vazio enorme. É porque nós, sabendo que Cristo morreu por nós na cruz e que nos deu as ferramentas para a nossa salvação, nomeadamente os sacramentos, entre os sacramentos temos vários que perdoam os nossos pecados, no sentido em que um dos sacramentos perdoa os nossos pecados, que é o sacramento da confissão, e outros, como a Santa Missa, que ajudam a apagar os efeitos, as culpas desse mesmo pecado. Nós deixamos-nos saber, se Deus nos perdoa, porque é que nós não nos perdoamos a nós próprios? E sem contar com a questão da graça, que a nossa crença em Deus não é uma escolha, é uma graça que nos foi dada, e a mesma coisa com o perdão dos nossos pecados. Há um efeito também humano e intelectual na questão do perdão, porque nós interiorizamos o perdão. Um católico arrependido, claro, que pede perdão a Deus de forma honesta, já pensou muito sobre o assunto. Não é fácil pedir perdão e confrontarmos-nos com os nossos erros, com as nossas... porque são desordens. Os nossos erros, por norma, são desordens. Por isso é que se chama, antes de fazermos uma confissão, fazer um exame de consciência, não é? Uma coisa que nós estamos conscientes, não é que estamos também profundamente arrependidos. Às vezes nem estamos arrependidos quando começamos a fazer o exame de consciência e depois descobrimos coisas do qual nos arrependemos. E outras coisas que hoje não estamos minimamente arrependidos, nem temos noção que são pecado, amanhã ou daqui a um ano, opa! É verdade. E isto acontece muito com as pessoas que se convertem há pouco tempo. E quando eu digo que se convertem, não estou a falar de conversões extraordinárias de filme. Estou a falar de pessoas que estão afastadas da fé, que percebem que a vida delas está uma desordem, porque vivem sem Deus, vivem sem qualquer tipo de... Com vazio, não é? Que é o que nós há pouco tempo falámos, que sentimos precisamente antes da nossa conversão, não é? E quando voltam a amar Deus, no sentido em que Deus dá-lhes a graça e a oportunidade de voltarem a crer, depois o grande processo, e o que eu noto que é mesmo bonito, é o processo de purga dessa pessoa, porque a pessoa vai purgar as culpas, as nossas culpas. Deus perdoa assim, é instantâneo, desde que haja arrependimento e uma confissão e que a pessoa cumpra a penitência necessária, Deus perdoa o pecado instantaneamente. Não custa nada a Deus, porque Deus é Deus, faz tudo. Mas para nós digerirmos o nosso pecado e levarmos o pecado à confissão, está aí muito trabalho. Pois é, custa. Custa. E custa cada vez menos, quanto mais se faz. Sim, quanto mais frequente, é verdade. E o perigo depois é o contrário, é banalizar. É banalizar, é verdade. Mas ajudava muito pessoas, se alguém que esteja a ouvir este podcast já fez um aborto ou aconselhou alguém, pensem sobre isso. Vocês o que fizeram foi uma coisa péssima, má. Não há perdão humano, porque é como incentivar a matar uma vida para mais uma vida humana ínfima, que não se pode defender. E sem razão, ou seja, é provocar uma injustiça. Uma coisa é eu matar, por mais interpretações que isto possa ter. Se eu matar alguém numa guerra, há uma justificação para tal, seja boa ou má. Agora, se eu matar uma criança que não fez nada, isto é uma coisa para o qual vocês têm de certeza que preparar a vossa alma. Tudo aquilo que vocês fazem neste momento está condicionado porque vocês não se libertam também desse peso, que sabem que está aí. Sim, Deus disse: tudo o que fizeres a estas criancinhas, fizeste também a mim. Certo. E... que é engraçado, é verdade. Quer dizer, tanta coisa que podiam ter posto Jesus a dizer na Sagrada Escritura, os apóstolos decidiram: vamos de facto mencionar isto, porque de facto as crianças são inocentes, é verdade, importantes, a fonte da vida. Sim. Enfim, de todas as formas, e mais uma vez não querendo julgar ninguém, nenhuma mãe,
o seu instinto maternal, naturalmente, a capacidade de amar, podem sofrer de tal forma uma lesão tão grande, não é? Que depois no futuro é irreparável. Portanto, e uma mãe que não se perdoa a si mesma, isto para concluir esta parte, deve ser de facto muito duro e muitas vezes causa grandes depressões e grandes vazios que de facto devem ser depois reparados de alguma forma ou não é? Ou até mesmo para o resto da vida. E depois Deus fará contas. Sim. E isso já não é connosco, sem dúvida. Nós sabemos de casos bem próximos de nós, mais do que um, de pessoas que naturalmente perdem os seus filhos por aborto espontâneo. É uma coisa natural, não há culpa nenhuma na pessoa. Sim, sim. E isto causa dor nas pessoas, causa transtorno. E eu já falei disto com pessoas que não são nada católicas ou não acreditam em nada. E a dor delas é exatamente a mesma. Sim. Portanto, nós quando estamos a falar disto não estamos a querer dar a ideia de que isto é uma sensação católica. Não, isto é humano. Sim. Isto é mais humana, não é? Sim. Ou desumana, neste caso. O que parece é que há todo um ambiente cultural que também propicia a que as pessoas façam essas escolhas, a que um país aprove o aborto. Aliás, não só um país, mas se formos a ver nos últimos 60 anos, uma série de países aprovem o aborto. O que se nota é que isto não é uma questão nacional, mas é uma questão internacional e cultural. Sem entrar muito em detalhe na questão internacional, queria só também fazer uma ressalva disso, que estamos perante ideologias de normatização de uma realidade imoral, neste caso, que é o aborto, que não nascem das pessoas. Ou seja, não é o português que, após pensar seriamente sobre a sua própria vida, decide aprovar o aborto no seu país. Há inúmeras fundações, inúmeras empresas, inúmeras políticas governamentais internacionais que aos poucos foram instilando uma cultura que levou a que o aborto se normalizasse. Isto é uma coisa que já não é de agora. Eu não vou entrar em detalhe porque isto ficará para outro podcast sobre o marxismo cultural. Mas a verdade é que os países neste momento dão-se, e as pessoas, mais do que os países, as pessoas dão por si imersas numa cultura onde a morte de uma criança é uma coisa natural, mas a morte de uma baleia na praia é um evento nacional. Ora, eu duvido que o português seja um povo completamente ignorante e que de repente se passou a preocupar mais com baleias do que com pessoas. Queria apenas manifestar a ligação que existe entre esta desigualdade de dignidade entre a humana e a animal que há hoje em dia como parte de um plano demográfico concreto que existe. Ou seja, se nós olharmos para os números do aborto, e esses números estão disponíveis em vários países, o que vamos verificar é uma tendência sempre do acesso à classe média baixa para baixo, a classe média até a classe mais baixa, em aceder ao aborto. Obviamente que depois nos índices, o que vai aparecer nesses índices é que as pessoas têm escolaridade do 12º ano ou do secundário, mas a verdade é que o secundário nesses países, e como em Portugal, é obrigatório e muitas vezes as pessoas não podem chumbar até completar, ou pelo menos passa, como disse um professor no outro dia, mais fácil chumbar um javali do que um aluno. O que é que isto significa? Significa que estamos perante uma tentativa de controle demográfico, porque todos estes 1 milhão de pessoas que já foram abortadas desde que começou o ano, e em Portugal que já estamos quase no final de janeiro, já foram pelo menos abortados mais de 1000 pessoas. Estamos a falar de 1000 pessoas a menos no sistema de segurança social daqui a X anos, ou a menos 1000 e qualquer coisa ajudas no abono familiar. Portanto, vamos falar disto mais tarde, como já disse, mas há uma coisa que o socialismo faz e muito eficazmente é promete mundos e fundos à população, de modo a não incentivar ao trabalho, a deixar as pessoas num ramo a vida toda, mas ao mesmo tempo depois também não quer muitas pessoas a depender do sistema de segurança social e tem de criar estas medidas de infertilidade, oferta da pílula, aborto,
Vários métodos contraceptivos. Vários métodos contraceptivos para que a população também seja controlada. O que é que isto faz? Faz com que o sistema de segurança social ganhe uns anos ao sistema de segurança social, porque ao fim e ao cabo, como não há jovens e pessoas em idade de trabalho, temos que ir importar pessoas. Então também as políticas migratórias que vemos hoje em dia, que são também fruto de, ao fim e ao cabo, deste plano demográfico, que não existindo jovens para trabalhar, temos que importar jovens de outros países onde não existam estas medidas demográficas de controle da natalidade. E portanto, como veem, é um bocado um tiro no escuro, é um bocado o socialismo a comer-se a si próprio, mas isto é um tema que eu não queria desenvolver muito aqui, queríamos deixar, aliás, para outro Sim, podcast. fica pendente. Mas só para dar a ideia de que aquilo que Hitler fez com judeus, ciganos, católicos e todas as minorias do seu país, que é um princípio do nacional-socialismo, puro e duro, está a ser aplicado hoje de forma completamente silenciosa. Sim. E os princípios e os moldes são exatamente os mesmos. Exatamente os mesmos. O que muda é não se vê. Como também não se via na época de Hitler, porque não havia os meios de comunicação que há hoje. Mas hoje não se vê porque está dentro da barriga de uma mulher. Sim, e até um dos argumentos também que eu, por acaso, há pouco esqueci-me, nomeadamente das crianças que têm deficiências na barriga da mãe, em que o médico detecta que a mãe pode vir a dar à luz ou não um bebê com alguma trissomia, com alguma deficiência, e que tem que ser, e que pode ou não ser exterminado, não é? No sentido de que se calhar não dá muito jeito e aquela criança vai ter uma vida desgraçada, vai sentir muita dor, não vai ter uma qualidade de vida, não vai ver bem de um olho, não vai ouvir do outro ouvido esquerdo, só o direito, o que for, não é? Também é um dos argumentos, ou dos mais falados também, que é lícito abortar, quando na verdade, ao invés de pensarem que aquela criança de facto pode nascer e ter cuidados médicos, que hoje em dia, graças a Deus, já temos imensa tecnologia que ajuda as pessoas a ter uma maior qualidade de vida no sentido físico, não, vamos incentivar a mãe a abortar. É uma cultura, ou seja... Não é? Um bocado muito parecido com o que Hitler de facto fez. Não é um país... Não foram os portugueses que pensaram sobre o assunto e de repente não tem a ver com liberdade da mulher, como querem enganar as pessoas a pensar que a mulher tornou-se livre. A mulher sempre foi livre. Sim, sem dúvida. A mulher só aborta se quiser. Não, e a mulher sempre foi livre. A mulher só quer matar livre. O bebê se quiser. Sempre foi livre de casar. Estamos a falar na Europa. A mulher sempre foi livre de casar com quem quisesse. Se havia outro costume social, não podemos misturar assuntos. Sim, sem dúvida. é surreal que utilizam-se esses argumentos misturados que invocam o sentimentalismo para acabar uma vida. Mas enfim. Sim. E pronto, não sei se tens mais alguma coisa a dizer em relação ao assunto. Não, sobre o aborto acho que falámos um pouco de tudo. Acho que o essencial mesmo, para terminar, é dizer às pessoas que nunca é tarde para compreender o assunto, porque eu não tenho dúvidas que possa haver pessoas que ouvem este podcast e podem estar indignadas comigo, contigo, Sim. E o que nós pedimos é: leiam sobre o assunto, tirem as vossas conclusões. Estas são as nossas. E sobre a questão da fé, que é o que nos interessa, é preciso ter cuidado, porque a vida é limitada, uns vivem muito, outros vivem pouco, não sabemos quando morremos. E a verdade é que todos vamos morrer, todos temos um encontro com a morte, e esse encontro vai ser mais interessante ou menos interessante conforme o estado da nossa alma. Exatamente. E para um católico é inadmissível, e Deus sabe isso e avisou e explicou-nos tudo muito bem explicadinho, que nós cheguemos ao fim da nossa vida e vivamos uma vida que em nada valoriza a nossa dignidade e dos que estão à nossa volta, e que em nada valoriza acima de tudo Deus. Portanto, aquilo que nós fazemos no mundo como católicos é agradar a Deus, e aquilo que nós fazemos no mundo como católicos também é desagradar aos homens. E
é preciso decidir, seja sobre este tema do aborto, ou seja sobre o tema, qualquer outro tema que venhamos a falar aqui. Quem ouve tem que tomar a decisão de que lado quer estar. Por mais fé ou menos fé que tenha, eu acredito que há muita gente que gostasse de ter fé e que não tem. Posso-vos dizer que não depende de vocês. É Deus que infunde a fé. Vocês o que podem fazer é abrir o coração e estar à escuta. E depois, obviamente, usar o cérebro para procurar mais coisas. Que é para isso que ele serve. Sim. De resto, não tenho nada a dizer mais. Acho que é isso. E mães, amem os vossos filhos, não é? Independentemente se eles têm mais beleza física, menos beleza física, se têm mais alguma limitação e não são o bebê perfeito. Todos os nossos filhos são bonitos aos nossos olhos. Todos, independentemente de como eles nascem, de como eles morrem, são todos bonitos aos nossos olhos, portanto, e nós vamos sempre amá-los da mesma forma, um a um. Não vamos amar mais um do que o outro. E eu só tenho 2, não é? Mas posso afirmar isso com todas as certezas. E depende, e a vida deles depende de vocês, portanto, é isso, agarrem a vossa cruz. Acima de tudo, nós vamos falar de várias questões fraturantes neste podcast. Procurem informação. Não fiquem por aquilo que leem num sítio nem noutro. Sim, nem revoltados. Leiam várias fontes, formem a vossa consciência e, acima de tudo, esperemos que consigam um dia chegar a Deus, que posso-vos garantir que ordena tudo o resto. De resto, obrigado por ouvirem o podcast e tentaremos estar aqui com mais temas que esperemos que possam ajudar, nem que seja uma pessoa. É verdade. Obrigada. Obrigado.